Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje eu vou continuar falando sobre o tratamento da osteoporose. Na semana passada nós falamos sobre os bisfosfonatos, que é o principal tratamento para a osteoporose, e nesse vídeo nós vamos falar sobre os demais tratamentos utilizados nos pacientes com osteoporose. Isso inclui as terapias de reposição hormonal, tratamento com haloxifeno, também tratamento com denosumab. Vamos falar sobre as terapias anabólicas com uso de teriparatida e romosumab. E por último, falo sobre como deve ser a escolha do tratamento em certas situações especiais. Para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque toda semana temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. E aí, falando sobre o tratamento de reposição hormonal, gente. Em mulheres na pós-menopausa, é bem conhecido que o tratamento com estrogênio ou terapia hormonal combinada previne a perda óssea e aumenta a densidade mineral óssea através de interações com receptores de estrogênio nas células ósseas, também por ativação dos genes e proteínas específicos de tecido e redução nas citocinas que estimulam ali a função dos osteoclastos. Além do benefício da densidade mineral óssea, evidências mostram a redução de 34% do risco de fraturas do quadril e de fraturas da coluna vertebral. Porém, nós precisamos lembrar dos riscos da terapia hormonal, como é o caso do aumento do câncer de mama, doença coronária, embolia pulmonar e acidente vascular cerebral. Então, antes de prescrever estrogênio, os benefícios versus o risco de doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e câncer de mama devem ser verificados. Então, existem alguns cuidados ao prescrever estrogênio. Quais são eles? Considere sempre primeiro o uso de todas as preparações não estrogênicas para a prevenção da osteoporose. Caso seja realmente necessário ali o tratamento hormonal, procure utilizar a menor dose pelo menor intervalo de tempo para atingir ali os objetivos terapêuticos. Tratamento hormonal somente deve ser prescrito quando os benefícios ali superam os riscos. A gente também faz tratamento de pacientes com osteoporose com medicamento haloxifeno, que é ali um agonista, faz parte dos agonistas e antagonistas seletivos de estrogênio. Nós temos esse representante aqui que é o haloxifeno, também conhecido pelo nome comercial de Evista. Ele é aprovado ali para o tratamento de osteoporose, onde nos estudos apresentam bons resultados ali na redução de fraturas vertebrais. Mas os efeitos colaterais mais preocupantes do medicamento incluem aumento na trombose venosa profunda, semelhante inclusive ao uso de estrogênio, juntamente com um pequeno aumento nas ondas de calor e cãibra nas pernas, além de um pequeno aumento do risco de acidente vascular cerebral fatal. A gente também utiliza, esse aqui a gente utiliza bastante, o denosumab, o conhecido por nome comercial Prolia. O denosumab é um anticorpo monoclonal humano que se liga ao ativador do receptor RANKL. O RANKL é ali um importante regulador da remodelação óssea. O RANKL ele é secretado por precursores de osteoblastos que se liga ao seu receptor localizado lá nos osteoclastos. A ligação de RANKL ao RANK ele promove ali a proliferação, diferenciação, ativação e sobrevivência de osteoclastos. E aí onde o denosumab entra, O denosumab ele inibe ali o RANKL e a osteoclastonogênese, E consequentemente reduz a reabsorção óssea. O denosumab ele é administrado para tratamento da osteoporose numa injeção subcutânea
de 60 miligramas a cada 6 meses. E aí a gente tem as vantagens, né, do denosumab. O denosumab ele tem vantagens sobre os demais tratamentos atuais para osteoporose, né, como dosagem um pouco frequente, né, então o paciente precisa somente de uma aplicação a cada 6 meses. Além disso, o medicamento possui atividade antirreabsortiva rápida, eficaz e reversível. Tá? Quais são os efeitos adversos desse medicamento? Os efeitos adversos incluem hipocalcemia, náuseas, dor musculoesquelética, infecções cutâneas graves, né, embora o risco ali seja pequeno, infecções, reações dermatológicas e cistite. Devido a esse risco de infecções, a utilização do medicamento em doentes imunocomprometidos deve ser cautelosa. Esse medicamento também tem um problema preocupante, que é a perda óssea, né? Após ali a interrupção do tratamento, tá? Então, primeiro de tudo, nem pensar em fazer holiday, né, com o denosumab, porque o holiday a gente só faz com bisfosfonatos, tá? E quando o paciente, quando suspende a utilização do medicamento, né, que é muito comum, né? É um medicamento de alto custo, tá, gente? Não é um medicamento, uma medicação barata. Então tem alguns protocolos que a gente tem que seguir, né, em relação à suspensão da utilização do denosumab, né? A gente já pensar ali na continuação pelos bisfosfonatos. Saindo da parte de antirreabsortivos, falando sobre o tratamento com medicações, né, a terapia anabólica, né? Um dos medicamentos anabólicos que a gente tem aqui disponível é a teriparatida, conhecida comercialmente também como Terrosa, né? Teriparatida nada mais é do que o PTH recombinante, tá? Usado ali para o tratamento de homens e mulheres na pós-menopausa com osteoporose que apresenta alto risco de fratura. A gente sabe que medicamentos antirreabsortivos, como os bisfosfonatos, por exemplo, eles aumentam a densidade mineral óssea em até mais ou menos 8%. Porém, muitos pacientes com osteoporose, elas chegam a perder até 30% do seu pico de massa óssea. É por isso que às vezes pode ser necessário o uso de medicamentos que têm efeito anabólico nos ossos. Tá? Esses medicamentos eles estimulam diretamente a formação óssea antes da reabsorção óssea. Né? Tem efeitos robustos ali na densidade mineral óssea da coluna vertebral e melhora a estrutura óssea, reduzindo ali as fraturas. Tá? Mas é um medicamento que tem também efeitos adversos. Tá? Em geral, as injeções de teriparatidas elas são bem seguras e bem toleradas. Tá? O medicamento ali é eliminado da circulação 4 horas após a administração subcutânea e por isso é necessário uma injeção diária. Né? Com isso foi observado vermelhidão, né? Uma vermelhidão transitória no local da injeção em alguns pacientes. Também menos de 10% dos pacientes podem ter dor de cabeça e náusea. Também pode ocorrer hipercalcemia leve, né, e transitória, mas também pode ocorrer hipercalcemia grave, né, que é raro. Por isso, antes de iniciar a teriparatida, eu aconselho a medir os níveis séricos de cálcio, fosfatase alcalina, hormônio da paratireoide, vitamina D e creatinina, tá? Não precisa fazer o acompanhamento de rotina de cálcio, tá? Inclusive, isso não é nem recomendado pelo fabricante, né? A não ser que você, como profissional de saúde, ali julgue necessário, tá? Pelo contrário, não tem essa necessidade. O outro medicamento que a gente tem disponível é o romosumab, né? Conhecido aí por nome comercial como Evenite, né? O romosumab ele é um anticorpo monoclonal contra a esclerotina, né? Que é um potente inibidor da diferenciação dos osteoblastos e da formação óssea por meio ali da
inibição da sinalização WNT. Tá? Quais são os principais efeitos adversos referente ao romosumab? O romosumab ele tem sido associado às reações de hipersensibilidade, né, como angioedema e urticária. Os efeitos colaterais mais comuns foram artralgia e dor de cabeça, né, sendo relatado ali por mais do que 5% dos pacientes. Como existem suspeitas de efeitos cardiovasculares, pacientes com alto risco de doença cardiovascular ou acidente vascular cerebral, gente, não deve utilizar essa medicação até que se tenha mais estudos sobre o seu risco cardiovascular. Falando, né, sobre algumas considerações na escolha do tratamento em situações especiais. Então, ao abordar um paciente, né, diversas considerações podem ajudar ali a orientar a seleção ali da medicação inicial, tá? Quando que a gente escolhe agentes anabólicos, tá? Como o romosumab e a teriparatida. Deve ser considerado como medicamento de primeira linha em pacientes classificados como risco muito alto de fraturas. Tá? Já em pacientes com doença renal crônica avançada, gente, as opções de tratamento podem ser bem limitadas, né? Os bisfosfonatos, por exemplo, são geralmente contraindicados em pessoas com taxa de filtração glomerular abaixo de 35 ml por minuto, tá? E aí, o denosumab, né, a Prolia, é o medicamento preferido para aqueles com doença renal mais avançada, né? Isso ocorre devido à falta ali de toxicidade direta e metabolismo renal em comparação com os bisfosfonatos. Já o ácido zoledrônico, né, ele pode ser um medicamento de primeira escolha em vários cenários diferentes. Por exemplo, né, ali é a escolha ideal em pacientes pós-fratura de quadril. Né? O ácido zoledrônico também pode ser considerado em pacientes com alto risco de fratura que apresentam doenças gastrointestinal, né, doença esofágica superior ou uma absorção significativa, como por exemplo uma pós-cirurgia de bypass gástrico. Né? Os bisfosfonatos orais eles podem estar associados a um risco aumentado de intolerância gastrointestinal ou má absorção. Então, por isso, né, a gente tem essa escolha pelo ácido zoledrônico. O ácido zoledrônico também pode ser ideal em pacientes com dificuldade de adesão, né, já que a administração é feita apenas uma vez por ano. Tá? Em relação ao haloxifeno, quando vai ser escolhida essa medicação? Né? O haloxifeno ele pode ser considerado em pacientes dentro de 10 anos após a menopausa que apresentam alto risco de fratura da coluna vertebral e alto risco de câncer de mama com base no histórico familiar. Caso contrário, um bisfosfonato oral, como por exemplo o alendronato, risedronato, né? Um bisfosfonato intravenoso ou o denosumab, ele vai ser o medicamento mais indicado ao invés do haloxifeno. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.